Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10 horas 14 minutos. Seja bem-vindo. Já estamos no avançar da segunda hora do CBN Campinas desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí autorizou o reajuste de 6,24% nas tarifas de água e esgoto da cidade de Limeira. Esse aumento passa a valer no dia 10 de setembro. A medida foi adotada em uma resolução de revisão de contrato de concessão dos serviços à BRK Ambiental, após pedido da própria empresa. O documento aponta que a revisão está prevista em lei para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. O parecer da agência definiu o percentual de 2,15% de reajuste. A ele foi somado, então, o percentual de mais 4% referente a um reajuste de 2019 que foi parcelado. O parecer passou por avaliação do Conselho de Regulação e Controle Social do município de Limeira. Então, consumidores residenciais que gastarem até 10 metros cúbicos de água vão pagar R$ 67,20, a tarifa mínima, né? Se comparado a Campinas, ainda está em vantagem, Campinas né, Fê? Está 107, né? Mas todo reajuste aí causa um impacto no orçamento familiar. Para quem já não está com a condição boa, pior ainda mais. Exato. A gente segue no tema econômico, porque o número de protestos em cartório dobrou aqui na cidade de Campinas e agora são 369.600 pessoas físicas e jurídicas que estão com o nome sujo de alguma forma ou que estão com as dívidas protestadas. Nós estamos em contato com o tabelião do terceiro cartório de protestos de Campinas, Reinaldo Veloso dos Santos, que vai ajudar a gente a desenhar um pouco esse panorama e também explicar para você como você pode fazer para consultar se seu nome está protestado ou não. Reinaldo, muito obrigado pela participação, bem-vindo ao CBN Campinas. Agradeço o convite, Felipe, bom dia, Sandra e todos os ouvintes. Bom dia. Primeiramente, pensando, né, que temos aí possibilidades do governo de renegociação de dívidas, esse dado acaba chamando mais a atenção, né, porque mais pessoas estão com o nome sujo por aqui. É uma situação que inspira bastante preocupação, né? Claro que nós tivemos alguns fatores muito importantes nesse primeiro semestre, agora no começo do segundo semestre, principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele enfrentou o tema 1184, o que aconteceu? Eles tinham que analisar se os processos de execução fiscal de tributos e de multas, eles poderiam ser precedidos ou não do protesto ou de alguma outra medida administrativa de cobrança, né? E o Supremo entendeu que o poder público ele precisa tomar medidas no âmbito administrativo, no âmbito amigável, antes de entrar com uma execução fiscal, né? A execução fiscal é um processo que é muito gravoso, né? Ele já começa com prazo para se pagar, sob pena de ser penhorado, e se a pessoa mantiver a porta fechada, pode ser arrombada, vai haver um arresto dos bens, né? É uma medida muito drástica, né? E o poder público, ele tem usado o protesto, então, assim, a Procuradoria do Estado, ela conseguiu melhorar muito a forma de lidar com a cobrança de alguns débitos, como o IPVA, multas, por exemplo, do PROCON, de empresas que não atendem bem o consumidor, até mesmo multas penais, taxas judiciárias, eram tributos que o valor era muito pequeno isoladamente, né? Só que o volume total era muito grande. Então, o que acontecia é que muitas vezes as pessoas deixavam de pagar esses débitos porque não ia ter nenhuma consequência. E o poder público ele não entrava com a execução fiscal porque não valia a pena, vai gastar mais para pagar o procurador do Estado, né, vai tirar o foco daquelas ações de valor maior. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele analisou todo o panorama dos últimos anos e chegou à conclusão de que o poder público ele tem que usar melhor os meios que a lei permite para que ele receba o valor dos tributos e das multas que estão aí em aberto, né? E indicou que deve sempre buscar o protesto.
Então, assim, teve um aumento muito grande no número de protestos, mas se nós formos analisar, a semana passada saiu uma estatística interessante do Tribunal de Justiça, a redução no número de execuções fiscais ajuizadas. Então, assim, embora possa assustar um pouco esse número, né? Claro que tem outras explicações também que eu vou passar mais adiante, mas o principal fator foi esse realmente da nova postura do poder público. Então, até porque no âmbito da responsabilidade fiscal, o gestor de uma entidade pública que não usa os meios necessários para receber os créditos, né? Porque assim ele tem uma obrigação perante todos os cidadãos de cobrar, né, aquelas pessoas que estão devendo tributo, até porque todo mundo pagando, talvez possa se pensar em medidas de isenção para a população mais carente. Então, por exemplo, um IPTU você isenta, né? O veículo automotor, o de mais de 20 anos, a pessoa já não paga o IPVA, talvez possa, no futuro, quando se tiver um volume maior aí de pagamento de IPVA, talvez mexer em alguma coisa, ou até usar o tributo com caráter extrafiscal. Então, aqueles veículos de combustível que não são tão prejudiciais ao meio ambiente, você estabelecer uma alíquota menor. Tá? Então, mas o grande fator em Campinas, especificamente, foi que no primeiro semestre do ano, a INDEC, desculpa, não foi a Procuradoria, e também a própria Secretaria de Finanças do município, elas voltaram a encaminhar certidões da dívida ativa. Então, assim, em relação aos débitos municipais, houve uma campanha de parcelamento de débitos no ano passado, então esperou terminar todo esse processo, então as pessoas tiveram a oportunidade de voluntariamente fazer um acordo e renegociar a dívida. Agora, quem não renegociou, a Prefeitura de Campinas, ela precisou fazer esse encaminhamento a protesto. Ô, Reinaldo. Então, isso refletiu um pouco, mas o que realmente o maior volume que nós tivemos no primeiro semestre foi da INDEC, né? Então, muitas multas de trânsito, de gente que atravessou o farol vermelho, né? Andou sem cinto de segurança. Então, a INDEC ela precisava adotar uma postura, né? Até sob pena de responsabilização dos seus dirigentes para receber esses valores de multas em atraso. Agora, antes de ir para cartório, já tem que ser comunicado esse devedor. Sim, na verdade o devedor, ele já normalmente, assim, se nós pensarmos nessas dívidas públicas, todos esses processos eles são precedidos de notificação. Então, a pessoa quando comete uma infração de trânsito, o próprio Código de Trânsito brasileiro, ele impõe a necessidade de ser feita essa notificação. Então, assim, a minha recomendação para quem tem um veículo automotor baixar o aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito no celular, ativar as notificações de multa. Então, porque às vezes o veículo foi conduzido por outra pessoa, e ele tendo esse aplicativo, talvez ele possa, por exemplo, o filho dirige um carro que é registrado em nome do pai. Então, o filho baixa o aplicativo também, vai ter o documento do carro e vai estar indicado como o principal condutor. Então, isso já vai direcionar a pontuação e aquele proprietário do veículo ele precisa estar atento a isso. Quando ele for licenciar o veículo, também é importante fazer essa verificação se tem débitos de multa em aberto, né? Isso evita. E a minha recomendação, quem tiver um veículo automotor na região de Campinas, que circula por Campinas, entra no site da INDEC, faz uma consulta, vocês podem, é só colocar a placa e o número do Renavan, que tem no documento do carro, e vocês vão conseguir verificar se tem, porque muitas vezes a pessoa tem mais de uma multa, então a quantidade de protestos ela aumentou bastante, assim, a quantidade de devedores também, mas Sim. não tanto quanto a quantidade de protestos. Então, minha recomendação como tabelião de protesto, então, eu tenho essa preocupação, junto com meus colegas tabeliães, de promover educação financeira para as pessoas. Então, você tem débitos,
não deixe o credor tomar alguma iniciativa, porque o valor da multa, dos juros, multa moratória, isso vai virar uma bola de neve e você não vai conseguir pagar depois, vai ter uma dificuldade muito grande. Então, procura antes de ir para o Sim. protesto. Né? Então, em relação às multas de trânsito, então, minha recomendação para quem tem veículo, faça essa pesquisa no site da INDEC, gera o código PIX e paga essa multa em aberto, ou eventualmente, se tiver um valor muito grande em atraso, então, quem tem uma frota, uma empresa que tem uma frota de carros, de repente vale a pena ir lá na INDEC, procurar fazer uma confissão de dívida, parcelar aqueles valores. Então, acho que vale a pena, né? Eu acho que esse é o principal recado, né? Ô, Agora nós tivemos Reinaldo, também... e no caso da pessoa não saber que foi para protesto? A Maristela está dizendo aqui que ela fez a consulta, tem lá Aham, débitos em diferentes cartórios, mas tem o valor do aham. cartório a ser pago, mas ela não sabe que dívida é essa. Então, esse é um problema sério, porque o que acontece? Quando o título é enviado a protesto, o credor ele informa o endereço. Então, por exemplo, da INDEC, ela se socorre dos dados que constam no documento do carro. Então, às vezes, a pessoa muda de endereço, né? E a gente não consegue encontrar ela naquele endereço. Então, assim, tem um serviço muito interessante que é o Avise-me, em que você vai na central de protesto, isso vale não só para Campinas, como todas as cidades da região, acessar o site protestosp.com.br, lá você consegue se cadastrar e todos os títulos que entram pela central eletrônica você já recebe um aviso antes, né? Então, assim, a gente faz a nossa parte de tentar localizar, né? Se não conseguiu entregar aquela intimação, tenta uma segunda oportunidade. Se é uma empresa, a gente vai no site da Receita Federal, verifica no CNPJ qual é o endereço atualizado. Agora, a pessoa física já é um pouco mais complicado, a gente tem que se socorrer dos nossos próprios dados, ver se ela teve um protesto anterior, e aí, não conseguindo entregar aquela intimação, a gente faz a publicação do edital. Mas mesmo, por exemplo, no caso de não atendimento na residência, normalmente os entregadores têm a praxe de deixar uma papeleta informando o número de protocolo. Então, se você recebeu, entre em contato com os 3 tabelionatos de Proteste Campinas, que a gente tem essa praxe, e para você saber antes. Também outra dica interessante você sabe antes do protesto, da existência dele, se você no seu banco, você adere ao produto que chama DDA, que são os boletos registrados. Você recebe uma notificação de todo o boleto que entra. Então, os cartórios eles emitem esses boletos para serem pagos dentro do prazo de 3 dias úteis, né, do apontamento. Então, por exemplo, a INDEC mandou na segunda-feira aquela multa de trânsito. Na terça-feira a gente protocola, a pessoa tem a quarta, a quinta e a sexta. Se ela tiver o sistema de DDA, na terça-feira o banco já vai avisar que tem um boleto, e se no boleto constar primeiro, segundo ou terceiro tabelião de Protesto de Campinas, pode entrar em contato com a gente, nós atendemos também pelo WhatsApp, e nós damos mais informações, né? Então, realmente é muito importante já tentar resolver o quanto antes, né? Ou, eventualmente, é um débito que é um valor que você não tem condições de pagar, procura o credor, logo que você tiver conhecimento do protesto, porque senão o que vai acontecer? O tabelião vai esperar esse prazo, se não houver pagamento, ele vai lavrar um protesto, um documento, informar as entidades de proteção ao crédito, e aí depois vai ter, quando for quitado junto ao credor, a gente vai receber aquela anuência eletrônica, vai processar aquele arquivo, vai ter o processo de cancelamento, então até implica em mais custas, né? Então, Uhum. assim, a Ô, minha Reinaldo, estão recomendação mesmo chegando muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. O Reinaldo Veloso dos Santos, que bom que... tabelião do terceiro cartório de protestos. Lá ao consultar, então, o débito online, né, no cartório, tem lá um valor para quitar junto ao cartório, mas isso não é a dívida, né? É só a taxa do cartório. Isso, na verdade, o que acontece? Durante esse período que precede a lavratura do protesto, então, quando o credor manda o título nesse do prazo de 3 dias, o protesto ele é sigiloso, tá? Então, a gente manda o boleto vai incluir o valor da dívida e o valor do cartório, né? Agora, depois que é feito o protesto, geralmente se paga direto a dívida ao credor e o credor informa para o cartório,
a gente recebe essa informação e no nosso site a gente já coloca o valor só das custas do protesto, mas assim, já foi autorizado o cancelamento. Então, o credor já autorizou o cancelamento, que realmente, como o valor da tabela de protesto ele é definido em lei, então boa parte do valor que é recebido pelo cartório vai para o Estado, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, então uma série de entidades, para a Prefeitura, né? Então, a gente não pode conceder nenhum tipo de desconto, né? O que nós fazemos para valores que são mais expressivos, a pessoa pode pagar parcelado no cartão de crédito, diretamente no cartório. Então, por exemplo, tem que pagar R$200 de custas, pode ir ao cartório, a gente recebe no cartão de crédito e parcela, né? Agora, claro, a maior parte das dívidas mesmo são dessas faixas menores, então são valores que a pessoa consegue, até uma orientação entre no site protestosp.com.br, que ele atende todas as cidades do estado, então sempre que tiver, você lá consegue consultar gratuitamente se você tem algum protesto e você consegue, se tiver já autorização de cancelamento, você paga as custas de cartório. Em alguns casos, quando o credor ele é um conveniado, você consegue pagar a própria dívida também. Se ele autorizou a plataforma a receber o valor, então isso acontece com a Procuradoria do Estado. Você, por exemplo, tem um débito de IPVA, entrou lá, fez a consulta, você tem um protesto e ele é de IPVA, você consegue, num clique só, gerar um código Pix que você vai pagar o valor do dívida do Estado e mais o valor das custas do cartório, e a gente vai processar automaticamente esse cancelamento. É muito rápido e a gente já resolve de um dia para o outro, já informa as entidades de proteção ao crédito. Então, regularizar a situação é muito simples, né? Eu acho que um alerta que, assim, boa parte desses 300 mil devedores, pessoas físicas e jurídicas de Campinas, eles têm protestos, mas todos protestos com autorização de cancelamento. Só falta pagar as custas do cartório. Às vezes é um valor aí de R$40 das custas de cartório, as despesas né, porque essa intimação feita por aviso de recebimento, o valor da tarifa do correio é R$18 e alguma coisa. Então, é um valor que a gente repassa esse custo, né? E, então, assim, é muito simples, né? Só entrar nesse site protestosp.com.br, você vai conseguir já consultar e regularizar a sua situação e com isso você vai melhorar seu score de crédito, você vai ter acesso a crédito mais barato, né? Porque a pessoa que deixa esse protesto e não cancela, então não tem como o mercado saber se você é um bom pagador ou não, né? Então, claro que se você está comprando um imóvel, você tem protesto, mas já quitou a dívida, você explica para a pessoa, mostra, né? E tudo bem. É que assim, numa relação de massa, né? Então, você vai num banco, você vai pedir um empréstimo, vai pedir comprar um veículo, alguma coisa assim, eles vão consultar as entidades de proteção ao crédito e realmente não tem como. Uma vez feito o protesto, o cartório teve todo esse trabalho, né, teve toda a despesa para fazer esse protesto, então, para cancelar o protesto, precisa pagar a parte das custas que é para o cartório e para todas as entidades que também recebem o valor. Reinaldo Veloso dos Santos, tabelião do 3º Cartório de Protesto de Campinas, muito obrigada pela atenção, pelos esclarecimentos dados aqui na programação da CBN. Eu que agradeço e nós colocamos os 3 cartórios de Campinas à disposição de todos os cidadãos que tenham dúvida. Não deixem de entrar em contato, acessem o site e vamos regularizar a situação de todo mundo. É isso aí. Obrigada, até uma próxima.